Olá, mais uma aula do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica sobre neurobiologia do sono. Hoje nós vamos discutir um pouco para que serve o sono, quais são as funções do sono. As funções do sono. Para que serve o sono? Né? Esta, é claro, é uma pergunta, né, importante. Philips, eu não sei se o congresso ainda está aberto, eu acho que já fechou, mas tem que olhar lá no site, certo? Da sociedade para ver, mas eu não sei se ainda está aberto. Então vamos olhar, para que serve o sono? Tá? Então, a gente sempre quando fala, né, de uma função biológica, está relacionada a um ser vivo, a gente olha em termos da filogênese e da ontogênese, ou seja, quando eu vou olhar a escala, né, que é evolutiva, todos os animais dormem. Significa que deve ter um papel adaptativo. Do mesmo jeito, né, do papel ontogenético, ou seja, se a gente dorme sempre em várias fases da nossa vida, é claro que ele deve ter um papel adaptativo, ou um papel funcional, né? Então, quando a gente vai ver aqui ver um cladograma, por exemplo, todos esses animais aqui dormem, todos eles, né? Isso está desse livro, né, Origem e Evolução do Sono, que é muito interessante, né? Na verdade, livro, não, desculpa, esse artigo, né, que está aqui no Journal of Experimental Biology, né? E esses animais aqui, olha, que são os animais mais simples, eles dormem. Por que a gente diz que eles dormem? Na verdade, né, este vídeo que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um molusco, né, é um selenterado, desculpe, né, um selenterado, veja a organização dele, né, é a alga, né, e na hora que a gente vai ver como é que ele se comporta, né, ao longo das 24 horas, né, ele tem determinados momentos que ele está mais na parte superficial e outras que eles ficam mais aqui embaixo, numa posição mais imóvel. E eles não ficam mais imóvel, mas eles ficam também menos reagente aos estímulos sensorial. Olha, e essa é uma característica importante do estado de sono. O estado de vigília, a gente reage de uma forma muito intensa ao que está acontecendo no ambiente. Enquanto no sono, não. E exatamente isso ocorre, né, com este animal, né, com a característica de um elemento. Veja, aqui o pesquisador está pegando, olha, ele não se mexe. Ele está, né, então a gente, né, faz uma analogia dizendo que nessa condição, esse animal ele estava no estado, né, de sono, estava dormindo, né, um estado homólogo, né, ao nosso sono. Uma coisa também importante que a gente vai ver é que quando eu olho durante o processo evolutivo, né, durante a filogênese, o sono ele vai se tornando mais complexo. O que é que eu quero dizer com mais complexo? A complexidade a gente define como no termo físico, ou seja, quando eu vou tendo um maior número de elementos envolvidos naquele fenômeno ou a maior interação entre eles. Então, o sono dos animais, por exemplo, aqui dos invertebrados, é muito simples, ele é muito mais um estado de diminuição de atividade e de resposta ao ambiente. Aqui nos peixes já começa a ter uma coisa mais característica, mais diferenciada, os anfíbios, mas ainda os répteis e os mamíferos, né, e as aves já começam a ter aquilo que nós chamamos de sono REM, ou sono paradoxal. Ou seja, não só você tem uma lentificação, você tem um sono sincronizado, mas você já passa a ter o sono desincronizado, que nos animais mais complexos, esse sono desincronizado ele passa a existir, e a gente sabe que esse sono desincronizado no ser humano está relacionado à atividade onírica, aos sonhos, por isso que a gente pode, né, inferir que talvez os animais também sonhem. Então, para que a gente vai dormir? As ideias, né, as hipóteses é que, primeiro, né, aqui a gente tem, né, a conservação de energia, sobrevivência, restauração do corpo e também para a nossa cognição. Vejamos, quando a gente fala de conservação de energia, quando a gente olha aqui as espécies, né, então aqui eu tenho animais que têm muito metabolismo, o morcego, né, o tatu, né, os gatos, né, animais com menor metabolismo, baixo metabolismo, né, os equinos, né, por exemplo, aqui a cabra, a ovelha, né, a vaca, tal, etc., né, também, né, o elefante, e animais que têm, né, moderado.
Então, quem tem maior metabolismo dorme mais. Quem tem menos metabolismo dorme menos, né? Ou seja, quem gasta mais energia enquanto está em vigília, dorme mais. Quem gasta menos energia, dorme menos. Então, sugerindo, né, de que o sono deva ter, né, uma função de conservação de energia. Nesse diagrama, né, é bastante interessante que a gente coloca aqui o seguinte: aqui eu tenho, né, o percentual de mudança, né, da taxa metabólica de uma mosca de fruta, né, de uma drosófila. Então, o que a gente vê é o seguinte: se eu pegar, né, e alterar a duração do sono, certo? Então, aqui, eu vou pegar e alterar a duração do sono. Então, quanto, né, o animal, né, ele dorme, né, se eu permito que o animal, né, ele durma mais, né, aqui no caso, ele está dormindo nas 80 minutos, né, a taxa metabólica vai ser mais baixa, menor do que 15%. Quanto os animais aqui dormem menos, né, olha, a taxa metabólica ela é menor, né? Então, veja, né, eu tenho, né, uma relação de interação disso, né, sugerindo claramente. E a gente vê, né, no ser humano, em algumas condições, por exemplo, no indivíduos que têm hipotiroidismo, baixo metabolismo, dorme mais, ou dorme menos, certo? O indivíduo que tem hipertiroidismo, que é o indivíduo que gasta mais metabolismo, ele acaba dormindo mais. A gente também tem uma relação nossa, aqui temos dados epidemiológicos, é que os indivíduos, né, que têm privação de sono, né, eles acabam tendo problemas, tendo maiores, né, índices de massa corporal, tá? Maior circunferência, né, aqui abdominal, né, a relação abdômen, né, cintura. Isso sugerindo que toda vez que eu tenho uma privação de sono, eu tenho distúrbios metabólicos e acaba, né, promovendo uma resposta de alteração no metabolismo, né, porque eu estou prejudicando o meu mecanismo de conservação de energia. Em termos de sobrevivência, aqui existem estratégias diferentes. Isso aqui, por exemplo, é de grupo, estratégia grupal aqui de zebra na savana africana, em que aqui esses animais são altamente predados, né, pelos felinos, e os que dormem deitados dormem aqui no meio da manada, enquanto que quem está na periferia fica ou dormindo em pé ou acordado. E aí eles vão ao longo da noite trocando de posição. Quem está aqui vem para cá, para a periferia, quem está na periferia vai lá e dorme deitado. Aqui, por exemplo, esse experimento é bastante interessante, é que os autores pegaram ratos selvagens e levaram esses ratos selvagens, né, para o laboratório. Então, aqui o que eu tenho em azul, né, é os animais, né, o tempo, né, o número, né, de transição do sono para a vigília, né? Então, assim, é o tempo que o indivíduo vai dormir. E o que a gente observa é que nos primeiros dias, né, os animais selvagens, que são esses aqui, eles dormem bem menos. Aqui eles dormem bem menos, tá? E os animais, né, controle, né, que já estavam acostumados ao laboratório, né, dormem, né, mais. E aí depois, é claro, eles ficam dormindo, né, aproximadamente a mesma quantidade. Então, o que a gente está mostrando é que toda vez que eu pego um animal e mudo ele para um ambiente novo, eu perturbo o sono, ele vai dormir menos, ele fica mais ativo, ele fica mais em vigilância. E aí, gradualmente, ele vai dormir, né? Aqui é um outro experimento, que é um experimento feito, né, com lagarto, né, que coloca aqui o lagarto, né, no dia 2, e aí a gente tem vários episódios de atividade dele. Esse aqui é o sono. Aqui é o dia controle, o dia 2, você introduziu no ambiente onde tinha as iguanas, né, um predador. Na hora que você tem um predador, o que você diminui? Você aumenta aqui o estado de alerta, alerta aumentou, né, mas esse aqui, que seria o estado de sono, reduziu. No terceiro dia que você retirou, né, o predador, ó, o que ocorre? Ele passou a dormir mais, né? Então veja que tem muita relação. E em relação à restauração do corpo, isso aqui é um gráfico do hormônio de crescimento, né, a secreção do hormônio de crescimento GH, aqui é a concentração, aqui é tempo, mostrando que é durante o sono em que nós mais secretamos o hormônio de crescimento, né? Além disso, quanto mais nós estamos naquela fase de crescimento mesmo, é quando nós mais dormimos, né? E essa, né,
essas evidências científicas são bastante, né, interessantes. Isso aqui, né, é o que nós chamamos, né, de a avaliação do metabolismo cerebral, tá? Ou seja, o que a gente poderia dizer, né, da limpeza do que está acontecendo no nosso cérebro, o sistema gliolinfático. Né? Então, isso aqui, né, nós temos o sistema linfático no nosso corpo, no sistema nervoso central, a gente chama de sistema gliolinfático. Então, o que a gente observa é que durante o sono, o sistema gliolinfático está mais ativo. Né? Então, veja, né, aqui é o indivíduo dormindo, aqui é a atividade do sistema gliolinfático, isso aqui é em tempo real, então, enquanto o indivíduo tem, você vê o aumento, e esse aqui é o indivíduo que ficou acordado, ele está privado de sono. Veja que ele tem, né, uma, né, ativação menor. Olha essa ativação grande do sistema gliolinfático, promovendo o quê? Promovendo uma limpeza, né, dos produtos do metabolismo neural que ocorreu durante a fase de vigília. E se eu faço uma privação de sono, esse fenômeno não ocorre. Mostrando que realmente, né, durante o sono, a gente tem uma limpeza da atividade cerebral e o sono, então, tem uma função de restaurar o nosso corpo. Para a cognição, né, existem várias evidências, né, uma delas, né, esse aqui é de uns trabalhos nossos, mostrando que eu tenho alunos, né, do curso de medicina aqui com sono regular, sono irregular, e o que a gente tem mostrado é que esse sono irregular, essa sono irregular e baixa duração do sono, né, tem uma relação, né, muito clara com o desempenho, né, acadêmico. Então, quanto menor o sono e o sono mais irregular, pior o desempenho acadêmico dos estudantes. E a outra evidência mais neurobiológica do sono está relacionada com a cognição, é essa, né? Isso aqui seria, né, um hipnograma, seria ao longo, né, das 8, 7 horas de sono. Aqui é vigília, aqui é o estágio REM, os estágios 1, 2 e 3. Hoje o 4 não existe mais, a gente só vai até o 3. Né? Então, a gente vê que durante o sono, a primeira noite, a gente tem muito sono profundo, e na segunda metade da noite, a gente tem muito mais sono REM. E essas fases, ambas, são fundamentais para o processo de cognição e de formação de nossas memórias. Porque é exatamente nessas fases em que eu tenho tanto, né, as oscilações lentas, né, as formações de fuso, e esses fenômenos todos estão muito relacionados, né, são fundamentais para tanto formação de memórias motoras como memória, né, não motoras ou memórias conceituais, etc. O que nós sabemos é que durante, né, a fase, né, enquanto nós estamos, né, tendo, né, uma aprendizagem, o que é que vai acontecer? Eu decodifico um fenômeno, essa decodificação, então, ela se torna transitória, mas que durante o sono ela tem uma nova reativação, e essa reativação durante o sono é que vai fazer a consolidação final desses circuitos neurais que estão relacionados ao sono. Então, tudo isso a gente vai ver com detalhes, né, como é que funciona, né, ao longo, né, do nosso curso. Né? Então, finalizando, por que nós dormimos? Nós dormimos para conservar a nossa energia, para sobreviver, para a restauração do nosso corpo, né, e para a nossa capacidade cognitiva. Né? Então, durante, né, a nossa disciplina, nós vamos ver os mecanismos envolvidos, né, os mecanismos por trás, neurobiológicos, que sustentam isso, e vamos ver também as patologias, né, do sono, né, e nós sabemos, se eu tenho uma patologia do sono, se eu tenho um prejuízo no sono, eu vou ter um prejuízo em conservação de energia, eu posso se tornar obeso, por exemplo, na sobrevivência, aumenta a mortalidade, né, a restauração do nosso corpo, nós podemos ter, né, maior, né, incidência, né, de doenças neurodegenerativas, né, e inclusive o nosso desempenho acadêmico depende de uma boa noite de sono.